Mais um papo com a Z. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas voltamos. E hoje nós vamos falar sobre a questão do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês de conscientização da questão da prevenção do suicídio. O tema hoje é Preservando a Vida com Esperança e Autocuidado, e nós vamos receber dois convidados ilustres. Priscila. Deixa eu convidar aqui de novo. Parará. Priscila. Cadê você? Gilberto Caldas, sociólogo e a psicanalista. Gilberto Caldas é sociólogo e Priscila, psicanalista. Vamos ver se vai dar certo agora, porque deu um probleminha aqui, não sei o que houve. E eu acabei caindo também. Sejam bem-vindos todas. Vamos ver se a gente consegue agora. Priscila. Gilberto. Ativou o vídeo. Gente, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Entrar ao vivo. Está me mandando mensagem para entrar ao vivo. Eu estou dizendo que sim. E não estou vendo agora, não estou nem ouvindo. Jesus amado, o que está acontecendo aqui? Agora eu te vi. Cadê o Gilberto? Gilberto? Que eu comprei de você. Que delícia! Máscara! Tá na máscara. Subi na minha cara, uma máscara deliciosa, preta. Isso, o conforto do meu lar. Rapidinho. Rapidinho, ó. Deixa eu ver aqui o nosso outro convidado. Você gostou? Tá, tô usando todo dia. Gilberto, cadê você? Eu tô aí. Tá me vendo, Priscila? Não tô te vendo, meu Deus do céu. O que aconteceu? Gilberto, não tô vendo você também, não. Gente, nós estamos com problemas técnicos aqui hoje. O que está acontecendo? Tá na posição aqui. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, mas não tô te vendo. Pois é, não sei. A imagem tá aparecendo aqui. A sua câmera não tá fechada, não? Tem alguma coisa na sua câmera? Não, eu tô me vendo na câmera. Eita, Lelê. Eu estava vendo o Gilberto de lado também. A Márcia colocou aqui que estava vendo ele de lado. Mas agora ele não está dividindo a tela com a gente. Ô, Gilberto, vou pedir para você sair e entrar de novo. Tá, eu vou sair. Vamos ver se vai dar certo. Eu boto o telefone deitado ou em pé? Em pé. Em pé. Eu não tenho como botar ele em pé. Não? Será que é isso? Não. Não, mas era para você estar aparecendo. Onde eu tenho suporte, não dá para botar ele em pé. Coloca umas pilhas de livro, faz uma escadinha de livro assim, um pouco para baixo, outro para cima e coloca. Resolve isso assim. Bom, usa uma caneca linda da Márcia aí e coloca dentro. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue. Aí, ó, a Leila tá dizendo que tá vendo os três. Tá vendo gente, tá vendo os três. Gilberto, você tá ouvindo a gente? Todos que estão aqui na live, tá vendo os três? Tá vendo o Gilberto de lado. O que aconteceu aqui, gente? Isso é inédito. Tudo ao vivo pode acontecer. Agora ele sumiu. Será que ele saiu? Deixa eu ver aqui se eu chamo de novo. Gilberto. Não, tá como convidado. Ele não saiu, não. Gilberto. Márcia, ajuda ele, Márcia. Acho que agora sim ficou mais iluminado. Eu tô com 2 ring lights aqui. Não, eu tô Boa de noite. frente para a parede, não dá. Vamos falar sobre Setembro Amarelo. Gente, Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. E não é que a gente vai celebrar isso, não é isso. É um mês que a gente tira para
refletir sobre essa questão, sobre a importância do autocuidado, sobre a importância de cuidar da mente, sobre a importância da saúde mental. Não é, Priscila? Fala um pouquinho, se apresenta aí, enquanto Gilberto tenta chegar. Fala um pouquinho aí sobre quem é você e essa questão de Setembro Amarelo. Então, eu sou Priscila Pineschi, sou psicanalista, sou terapeuta floral e já trabalho há 24 anos na área de comunicação. Fiz palestras, inclusive, para prevenção do câncer. Então, assim, a minha proximidade com a educação e saúde é tão grande que eu digo que eu não existiria se não fosse essa questão de trabalhar a minha comunicação para incentivar as pessoas a conhecer sobre como elas podem ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que, de uma certa forma, essa é a minha grande missão aqui, né? E estar numa live contigo mais uma vez, e dessa vez tendo essa oportunidade de falar sobre essa questão da prevenção do suicídio, é de uma extrema alegria, porque é uma questão de conscientização que viabiliza a prevenção. Porque uma coisa é fato. Qualquer família que tenha passado pelo luto, pelo suicídio, compreende a imprevisibilidade do ato. Sim. Mas uma coisa é fato. A gente pode muito bem falar abertamente sobre isso e reconhecer situações que já estão instauradas e que podem desencadear o processo. E é aí que a gente tem esse papel fundamental de prevenir. Porque prevenção se faz com informação. E às vezes as pessoas estão passando por momentos que não estão se sentindo bem, que não estão confortáveis, que estão tendo problemas de ordem mental mesmo, não conseguem falar com quem está próximo, não conseguem falar dentro de casa, não conseguem falar com os amigos, e ela se sente isolada no mundo. Quando, na verdade, existe caminhos, existe alternativa, existe profissionais, existe uma série de caminhos que a pessoa pode buscar para poder se ajudar, para poder sair desse momento, inclusive quem está próximo de alguém que não está bem, não é, Priscila? Exatamente. Assim, existem várias estatísticas relacionadas a essa questão do nosso assunto de hoje, e é por essas estatísticas que a gente tem uma campanha como Setembro Amarelo, né? E a gente observa que no mundo inteiro, mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo, perdem a vida pelo suicídio. No Brasil, a gente tem, por ano, uma média de 12 mil suicídios registrados, porque o tema é um tabu. Então, muitas pessoas, elas não relatam, no momento do óbito, essa causa. Conseguem considerar como outras. Justamente porque, às vezes, isso vai contra questões religiosas. Então, a gente está estimando o que, de fato, é registrado. Mas isso não significa que seja de fato o que acontece. E por que eu estou trazendo esses números? Porque 96,8% dos casos registrados por ano são de pessoas com transtornos mentais. Então, se a situação do ato é imprevisível, Zenaide, você imagina se a gente consegue detectar que tanto nós mesmos, nós próprios, como aquele a quem a gente tem um cuidado ou uma responsabilidade social, está passando por isso, é sinal de que a gente pode oferecer para ele ajuda. E é essa grande esperança que a gente tem fazendo movimentos como esse com a sua live. Fazendo movimentos como esse, que é o Setembro Amarelo. E você falou sobre números, você citou números aí, e, na verdade, esses são números registrados estatisticamente pelos órgãos oficiais, mas a gente sabe que tem subnotificação, que os números são maiores. São ainda maiores. Então, é uma questão que a gente tem que refletir mesmo. A gente precisa fazer uma avaliação sobre o que se pode fazer
para ajudar as pessoas que estão em sofrimento emocional, que essa é a sua área. Como eu vou até te perguntar assim, qual o caminho mais indicado para ajudar uma pessoa na busca de um tratamento, se ela se perceber com alguns dos sintomas, dos sinais, olha, desânimo pela vida, desesperança, alterações no sono, alterações no alimento, ou começa a comer muito, ou começa a comer de menos, afastar-se do convívio social. São alguns sinais de que tem algo que não está bem, certo? Tem algo errado. Então, olha, se a gente tem quase 100% dos casos registrados relacionados a transtornos mentais, a gente precisa entender o que é um transtorno mental. Quando que a gente caracteriza isso como transtorno mental? O transtorno mental é uma esquizofrenia, é uma bipolaridade, o transtorno mental ele pode ser uma depressão, que é um dos primeiros fatores relacionados ao suicídio. Crise de pânico. A ansiedade, a gente tem crises de ansiedade generalizada, tem o transtorno, né, de ansiedade generalizada, que é a TAG. Existem a dificuldade de superar lutos. Exatamente. O que acontece? Primeiro são alterações mórbidas, tá? Do modo de pensar e do humor. Então, olha só, é mórbido, é doentio. Isso já está causando uma perturbação ou uma deteriorização do funcionamento pessoal. Então, a pessoa está tendo prejuízos no trabalho, a pessoa está tendo prejuízos na sua rotina. Que prejuízos são esses? Olha, aquelas pessoas que não têm uma constância da hora de acordar, dos seus afazeres domésticos, tem uma instabilidade de humor, tem um distanciamento dos afetos, aquela pessoa que está com uma exacerbada irritabilidade. São duas palavras, né, que faladas juntas podem confundir a língua, né, uma trava-língua. Mas é uma irritabilidade muito acentuada, tá? Picos de raiva. E aí, o que acontece? O comportamento está prejudicado. Alterações de humor, né? Alterações de humor. Em todos os sentidos. Explicação. E, ao mesmo tempo, sensibilidade também. Chorar à toa. Isso tudo são extremos, né? Então, o que acontece quando se vê claramente fenômenos anormais e patológicos? É a busca por ajuda. Assim, enquanto psicanalista, Zenaide, eu não posso fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser feito por um profissional médico da área da psiquiatria ou um neurologista. Geralmente é um psiquiatra que cuida dessa questão dos transtornos mentais. Então, assim, não é porque o indivíduo, por exemplo, aparenta uma insônia. Ali já existe algo instaurado. E aí, quando a gente fala sobre os sinais, sobre os sintomas, a gente está dentro da semiologia da psicopatologia. Então, quais são esses sinais? Quais são esses indicadores e quais são esses símbolos? Como é que esse indivíduo narra, nomeia o que sente? Será que ele consegue nomear? Porque às vezes ele não consegue nomear e ele se afasta socialmente. Então, esse isolamento é uma questão que a gente precisa observar. Essa recusa de participação social, a gente precisa observar. As faltas à escola, as faltas ao trabalho, né? Isso são sinais. Então, o que você está me dizendo é assim, que se de repente a gente percebe que uma pessoa próxima da gente, um amigo, um parente, começa a se afastar, você começa a não vê-lo fazendo as coisas que gosta, praticando atividades, algumas atividades esportivas, praticando o que ele gosta, o lazer. Se de repente a gente percebe que essa pessoa não está fazendo isso, a gente deve se aproximar para procurar saber o que está havendo, por que ela não está participando, não está fazendo, não está tendo aquele convívio normal, né? Entende-se normal com a família. Exatamente. É importante estar próximo, é importante dar o ouvido, né? Porque ouvir
é mais válido, é mais vantajoso do que falar, porque a gente adora dar o conselho. Você devia fazer isso, mas você devia fazer aquilo. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é falta do que fazer. Ah, se você tivesse um tanque de roupa suja para lavar. Gente, nada mais evidente do que uma mulher sofrendo algum tipo de transtorno mental do que uma louça cheia de uma pia cheia de louça suja por dias. Você acha que ela quer isso para casa dela? Não. Ela não consegue fazer uso daquilo. Ou ela tem uma quantidade absurda de pensamentos insistentes na cabeça, preocupações de todas as áreas, com os filhos, com o marido, com o trabalho, com a comida em casa, com a rotina de todo mundo, se vai dar conta disso, se vai dar conta daquilo. São pequenos sinais que vão evidenciando a doença se instaurando. Então, assim, a gente não pode ser negligente. Se a nossa rotina começou a ser prejudicada, se a gente começa a perder o sono, se a gente acorda muito cansado, como se se nenhum descanso fosse possível para ser suficiente para descansar o nosso corpo, a coisa está aqui dentro. A coisa já está instaurada aqui dentro. E a nossa psique faz várias armadilhas para a gente. Você falou aí, o relato que você fez aí me faz identificar, sim, as mulheres que têm uma sobrecarga mental. E isso pode, sim, desencadear doenças emocionais, doenças da mente. E não é vergonha. Não é vergonha adoecer mentalmente, não é vergonha a saúde mental ser prejudicada. O importante é buscar informação, é buscar ajuda, é buscar fazer terapia, não é isso que eu estou entendendo? É uma abertura desse campo psíquico para que você possa digerir e consiga administrar tudo isso no seu campo mental. Porque o que é... Aí, ó, o Gilberto está pedindo convite. Estou mandando aqui para ele não tem mais como eu mandar. Está escrito aqui, convidado. Já mandei o convite, eu não sei porque não quer aceitar. Tenta você pedir para entrar, Gilberto, por favor. Tem como você pedir para entrar, eu aceito aqui, porque eu já enviei, já cancelei, já enviei de novo. A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, caracteristicamente muito feminina, né? A mulher tem disso. E assim, essa questão da vergonha, né? Da saúde mental, de cuidar da saúde mental, de se perceber doente mental. A gente não está falando de situações extremadas, como se a gente estivesse na Idade Média. Não, a gente está falando de distúrbios como, por exemplo, limítrofes. A gente está falando de um borderline, a gente está falando de um bipolar, a gente está falando de uma mulher que está com uma depressão. A gente tem aí lutos mal elaborados que se arrastam anos a fio. E essa mulher, ela se refugia no trabalho, ou ela sobrecarrega os filhos emocionalmente. São casamentos que não se sustentam. Então, olha só, o que caracteriza um transtorno mental nesse caso? Quando o seu comportamento, o seu humor, as suas emoções, elas estão fora de um controle, fora de uma estabilidade aceitável, né? E isso vai prejudicando várias coisas. O Gilberto conseguiu alguma coisa aí? Não conseguiu nada. Puxa. Gilberto, vou sugerir que você saia, espera uns minutinhos e entre novamente, que aí eu tento enviar o convite novamente, porque eu já tá mandado o convite aqui, ele não tem o que fazer. Então, aí, quais os cuidados que a gente deve ter para colaborar de forma efetiva com a prevenção? Como ajudar quem está em sofrimento? Tá. A primeira coisa é a indicação de um especialista da área médica para se fazer um diagnóstico efetivo. Um diagnóstico que realmente você enquadre dentro do CID-10 para que tenha, assim, um tratamento eficaz, se necessário, com fármacos, né? Com remédios. CID-10 é o código da Organização Mundial de Saúde para identificar
A as depressão, doenças. a doença. Os transtornos, principalmente os transtornos mentais, eles estão todos ali. Tem o DSM-5, que é da psiquiatria dos Estados Unidos, né? Ele tem mais detalhes. E o CID-10, ele é um compêndio disso. Ele resume tudo isso e auxilia a classe médica na classificação dessas doenças. O que faz essas classificações? Engraçado, a gente está falando sobre um assunto que eu tenho dado aula toda terça-feira em Volta Redonda ao longo do mês de setembro, que é exatamente sobre a semiologia dos transtornos mentais. O CID-10, ele classifica transtornos, síndromes, doenças, mas não pessoas. Então, o fato de você estar com uma doença que tem a ver com o transtorno da mente, não desabona em nada, porque é a mesma coisa que você dissesse que está sofrendo de pressão arterial. Você está entendendo? Eu tenho um problema sei lá, nos rins. Estou tratando meus rins. Eu estou com um problema de pele, estou fazendo um tratamento com um especialista para melhorar a minha pele. Então, assim, eu também estou fazendo um tratamento para aliviar os sintomas que a minha mente está sofrendo. E a gente está vivendo um mundo hiperconectado, um mundo extremamente globalizado, excitado, agitado e consumista. Com então, a sua obesidade de informação. Exatamente. Obesidade de informação. A gente está se alimentando mal, a gente não está priorizando a atividade física, a gente está vivenciando o fetiche de stalkear redes sociais. Então, assim, as nossas prioridades, elas estão equivocadas, elas estão perdidas. O que fazer com um indivíduo desse? Orientar, acolher, entender, compreender e aceitar. Indicar a ajuda médica. A gente tem que entender que isso é uma situação sine qua non, não faz dele pior ou melhor, faz dele gente, né? E todos nós estamos suscetíveis a isso. Difícil, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Sim. Se não é o mais, está entre os principais. Então, assim, o que a gente está fazendo com a nossa vida e ainda se preocupando em apontar o dedo para o outro porque está com... E é interessante, Zenaide, o seguinte, a observação desses sinais, desses sintomas conosco. Eu acho assim que o mais vantajoso de tudo isso é a gente se conhecer. As mulheres têm um ciclo hormonal e a gente muda junto com a lua. Tem gente que não para pensar como que... Aceitou aí? Eu aceitei ele já 2 vezes, ele não consegue. Pode continuar. Faz as questões hormonais. Eu saio e aí você faz as perguntas para ele também. Não, mas conclui o seu pensamento. Não, ele não conseguiu entrar ainda. Se você sair, eu vou ficar aqui sozinha. Então, assim, o que a gente precisa compreender no geral? Se a gente se entende, se a gente consegue entender como que está a nossa rotina, como que a gente está ao longo desses meses, anotar mesmo. Olha, hoje eu tive sintomas de enxaqueca, tive dificuldade para dormir, ou tive dificuldade para acordar, hoje eu fiquei mais irritada, hoje eu tive sintomas na pele, hoje eu tive inchaço, e isso acompanhando o ciclo menstrual. A gente vai perceber que aquilo dali se torna um gráfico. Esse gráfico, linkado com a sua rotina, pronto, você está entendendo que você tem períodos do mês com oscilações hormonais. Ok. Isso caracteriza um transtorno mental? Não. Mas caracteriza um desconhecimento do seu funcionamento. Então, quando a gente começa a entender que, opa, hoje eu estou naquele período em que a irritabilidade está maior. Então, vamos evitar gatilhos. Olha quanta coisa a gente diminui aqui, né? E não só o nosso, porque a gente está num todo. Então, eu faço essa avaliação há muitos anos. E eu vou falar para você uma coisa, não muda. Você consegue ter um padrão de funcionalidade, assim, de rotina hormonal, por anos a fios. Então, se você está percebendo que aquilo está acontecendo, administra isso. Então, assim, exatamente. Aí faz parte do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para que você
saiba que isso aí é uma condição que tem a ver com os hormônios. Não quer dizer que você está com alguma coisa mental, algum transtorno mental. E mesmo se tiver, se identificar que algo realmente não está errado, gente, está tudo bem, nós somos seres humanos. Sim. A gente falha, a gente falha. E é diferente quando o problema é na mente, não se trata de uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor de dente que você vai ali na esquina, compra um remedinho, em 2 horas está resolvido. Ou que você vai no dentista, ou que você vai no gastro, toma o remédio que ele indicou e está resolvido. Os problemas de ordem mental têm um outro tempo para sanar. Exatamente. E não é só medicação. A medicação é um período do tratamento que vai auxiliar na psicoterapia. Então, assim, a psicoterapia tem uma eficácia significativa, porque você vai conseguir fazer exatamente isso que eu falei em relação a essa rotina hormonal. Você vai começar a perceber o seu padrão de pensamento, o que te incomoda, por que você está assim? Então, é essa forma que a gente previne o suicídio. Por que a gente só previne o suicídio dessa maneira? Porque você evita o extremo. O suicídio, como final dessa história, como fechamento desse enredo, é porque a gravidade do transtorno passou todos os limites. Sim, então, a assim, pessoa quer dar uma solução imediata, né, para um problema de uma forma que vai ser definitiva, não é o caminho. Não, exatamente. Porque, assim, ele dá indícios. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente está começando a perceber que existe ali um transtorno psíquico, um transtorno da mente, uma oscilação de humor, uma alteração que está prejudicando de forma patológica a nossa rotina. Ok. Aí você negligencia isso e deixa o barco rolar. E aí daí Porque a gente tem disso, né? Tem disso, tem de achar, não é nada não. Ah, vai passar. Amanhã tá tudo bem, não sei o quê. Se você vê alguém também assim, prostrado, borocochô demais, aí você fala, tá de mau humor hoje, deixa quieto lá. Pois é. Então, assim, aí, esse tipo aquilo é uma negligência. Aquilo vai persistindo. Aí lembra que eu falei sobre a questão hormonal? Ela, a princípio, não é nada de transtorno mental. Mas imagina você conviver reiteradamente com uma condição dessa. Uma hora você está num estado absurdo de estresse, há estressores, há situações do meio que interferem nisso, causam um transtorno generalizado na família, o outro não entende bem o que está acontecendo, pronto. A coisa vai se agravando. Então, assim, é evitar esse agravamento. É pegar esses sinais iniciais e já cortar o mal pela raiz. Porque, como eu falei que é um ato extremo, é porque a angústia está com muita dificuldade de ser administrada. É o que a gente pode chamar de clivagem do ego. Você surta. Você surta. A mente, o psiquismo, a parte psíquica do indivíduo, ela tem um limite de tolerância. Quando você extrapola esse limite de tolerância, você já começa com as ideações suicidas. O que seria isso? Eu vou ser muito pensamento clara. de que você tem que... não tem mais, acabou para mim. Não quero mais saber, não tem mais jeito. Gente, uma coisa que a gente fala comumente... se eu pudesse sumir. Então, isso é um... Vou chutar o pau na barraca. Não acordar mais. Sabe, a gente fala isso. Mas, gente, de novo, da boca sai o que dentro tá cheio. Se a gente tá mandando essa de que, se eu pudesse, eu sumia. Você não está falando de morte, mas você está falando de desaparecer. Você está falando de que não suporta mais viver a situação que você está vivendo. E quando você fala... Pode falar. Não, então, quando a gente ouve isso, é importante que a gente pare e pergunte abertamente. A gente fala,
você está pensando em morte? É isso que você está dizendo? Talvez seja o caminho, a gente tem que falar, tem que verbalizar para ver se é isso mesmo, se a gente está constatando que essa pessoa realmente sinalizou isso, a gente pode fazer isso. Pode, porque aí você está abrindo espaço para o diálogo. E assim, a gente sabe por estatísticas que quando você fala abertamente sobre a ansiedade diminui. Quando você fala abertamente sobre o uso de drogas, sobre o uso de bebidas alcoólicas, sobre sexo desprevenido, as pessoas começam a se conscientizar. Então, isso também vai acontecer a informação. É por isso que a gente tem que trazer, né? Informação, só com informação se faz prevenção. Quanto mais você fala sobre o assunto, mais você entende. Eu tenho filhos adolescentes. E assim, se eu continuar falando com eles abertamente, eles vão se sentir à vontade para chegar e me fazer uma pergunta. Mas se eu disser que eu não falo sobre esse assunto, eu vou induzir o quê? A omissão, a mentira, sim, aos desvios de conduta, aquilo que é escondido, né? E depois os problemas vão cair na minha conta. Porque eu ainda sou responsável por eles. O que eu estou entendendo dessa tua fala é assim, que, por exemplo, se alguém ventila algo sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, a gente não deve se chocar, se espantar, se assustar. Muito pelo contrário, a gente recebe ali a notícia, se te chocou, você fica quieto ali, absorve, e depois chega e tenta proporcionar um ambiente para essa pessoa falar o que realmente está incomodando. E isso seria uma ajuda efetiva para quem está em sofrimento emocional. Demais da conta. Porque, assim, nós temos 3 instâncias psíquicas. O id, da qual a gente nasce com ele. O ego, que vai sendo construído ao longo do nosso desenvolvimento da personalidade. Mas há psicanalistas como a Melanie Klein, por exemplo, que afirmam que a gente já nasce com o ego também. O ego é o princípio da realidade. O que eu realmente posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o ego que toma essa decisão. E o id quer. Ele é o princípio do prazer. Ele é aquele que tem um impulso. Ele é aquele que tem um instinto. Ele é aquele que quer. Sob qualquer hipótese, ele quer. Então, todo o nosso desejo habita o id. Agora, o superego está intermediando esses 2 lados opostos. O que quer e o que vai decidir se pode ou não fazer. Porque o ego vai fazer isso de acordo com o que a sociedade permite, o que é acessível. O que vai mediar isso? O superego, que é quem determina as leis, a moral, a ética. Tá? Então, se a gente tem uma sociedade castradora, o que significa isso? Que esse superego está muito rígido, não permite o diálogo, não permite aventar. Sabe o que é aventar? É nem pensar na hipótese. É censurado logo aí, porque o superego ele é a censura. O que vai acontecer com esse ego? O id vai ficar aqui instigando, o ego vai dizer, não, eu preciso reprimir. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa com a pessoa que não pode dialogar. Ela quer falar daquela angústia, o outro não vai ouvir porque não aceita o que eu estou dizendo. Imagina como que minha mãe vai encarar o fato de eu dizer que eu quero desaparecer. E aí, bum, você explode. Não tem por onde sair. É como uma panela de pressão. Uma panela de pressão. E sabe, isso me fez lembrar das questões. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de... Mas a gente tem casos aí nacionais, né? Mas eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem de uma amiga, na verdade é uma tia. Uhum. Ela é casada com o meu tio. E ela falou assim para mim, lembra daquele padre que você ia lá na rádio, a rádio era dele, ele trabalhava lá, ele que era o responsável? Então, ele não está mais entre nós, ele acabou se suicidando. Olha. E essa semana, um seminarista. E aí a gente conversando, eu falei para ela, pois é, isso deixa claro que
essa questão não se trata de religião, não tem a ver com religião, tem a ver com ser humano. Porque às vezes você escuta essas coisas, isso é falta de Deus, isso é não sei o quê. Nós temos aí o caso dos dois padres, por isso que eu falei que a gente tem casos nacionais, né? Que é o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo, que também vivenciaram essas questões. Então é bom que se diga que isso não tem a ver com religião. Não tem a ver com. Aliás, né? Tem a ver com essa censura de você não poder ser o que você é. Então, assim, as minhas ideias podem não corroborar com as suas, mas não me dar espaço para falar não é justo. Isso não é de Deus. Concorda comigo? Né? Porque Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, justo, soberano. Deus não é por amor. Então, como que a gente não consegue absorver o que o outro sente, o que o outro fala, o que o outro... Porque o diálogo... O que acontece numa terapia? É um diálogo. Lógico que nós, enquanto terapeutas, nós estamos ali mediando aquele autodiálogo. Você está conversando consigo próprio, porque quando a gente fala, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então, quando a gente fala, a gente se escuta. Se eu não tenho voz dentro da minha família, como que eu vou externar as minhas angústias? Sim. Eu lembrei aqui com a sua fala, né? Eu lembrei do padre Fábio de Mello, o André Trigueiro, que é um grande amigo também. Ele entrevistou ele e ele fez essa pergunta, inclusive após a entrevista, né? Tudo bonitinho. Ele perguntou assim, padre, o que aconteceu? Deus te abandonou? O que aconteceu? E ele respondeu, não, eu é que não estava acessando Deus. Então, assim, eu achei demais a resposta dele, é sensacional. Eu que não estava acessando, eu simplesmente desconectei. É isso aí. Então, assim, qual é o grande mal da humanidade, né, nesse sentido? Nós somos seres desejosos, nós somos seres angustiantes, nós somos seres faltantes. Sim. Se a gente não busca saciar isso, e se o diálogo não servir para a intermediação disso, essa panela de pressão não vai suportar. Explode. Então, chegar nas vias de fato não é o fim da história. Porque tem os que ficam. Tem aqueles que ficam sem a resposta daqueles que fizeram a partida. Uhum. Isso é angustiante. Isso é angustiante. Vamos considerar, então, que a gente está colocando a sociedade como se a nossa família, o meio onde a gente está inserido, como se fosse um grande júri popular. Um júri popular é quem vai decidir o que vai acontecer com o nosso destino, certo? É o censurador aí. Ou você me condena, ou o júri me condena, ou o júri me absolve. Uhum. O que é esse júri popular? O que são aqueles 12 indivíduos, às vezes tem mais ou menos 12 indivíduos, que estão ali decidindo o seu destino? É essa questão que, para nós, é determinante, porque o júri, esses indivíduos, vão mediar a sentença baseado no que tem, no que sabe, no que conhece, no que crê. Então, a gente está intermediando relações sem ter espaço para mostrar o que é, para tentar entender como se funciona, porque nem espaço para isso a gente tem, Zenaide. A gente segue um padrão de família. A gente mantém essa honrar pai e mãe por muito tempo. E aí, quando você corta isso, você é uma ovelha negra dessa família. Mas essa ovelha negra foi quem teve condições de dar voz a esse sufocamento. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Uhum. Não adianta a gente é imprevisível, mas é prevenível. Por isso que nós estamos aqui. Sim. Mas assim como e não é legal adianta... quando você diz que é imprevisível, porque muitas vezes até a pessoa estando em tratamento, estando com o acompanhamento de um profissional, pode ser que nem o próprio profissional consiga
impedir, consiga perceber e se assuste com a notícia de que o paciente dele ele perdeu o paciente. Nessa sua colocação tem duas coisas. A primeira, não é durante o tratamento que a gente chega às vias de fato. É depois. É depois do quê? Do momento em que está estável, assim. Porque é a hora que você precisa da intermediação. Então, a psicoterapia vai ajudar isso. E a outra é aquilo que eu já iniciei falando, que o ato em si não termina, porque fica aquele que não consegue fazer o luto desse processo. Sim. Entendeu? Por exemplo, a justiça, eu trouxe o tribunal de júri, né? A justiça, em Brasília, tem um direito restaurativo. O direito restaurativo é unir as duas partes, vítima e algoz, né? E criminoso, digamos assim. E não importa qual seja a periculosidade ou o prejuízo causado. Pode ser um assassino, um estuprador, pode ser um furto, não importa, tá? Essa justiça restaurativa é algo surreal de bacana. E a gente nem sempre tem direito a ela. O que ela vai fazer? Ela vai dar voz a quem sofreu e a quem vitimou. Então, a quem causou o delito, a quem causou o prejuízo, porque ele vai preso e ele não entende por que ele foi preso. Ele não entende. E aí, às vezes, ele fica revoltado porque ele acha que ele teve uma pena maior do que ele podia. Aqui em casa está animado, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas aí, o que acontece com esse indivíduo? Aí ele acha que está injustiçado, então ele está em débito, né? Na verdade, ele fica com vantagens. Então ele volta para a sociedade e fala, bom, como eu paguei além do que eu preciso, vou continuar aqui fazendo o que eu quero. E a pessoa que é vitimada não consegue entender por que aquilo aconteceu. Então a justiça em si, e aí a gente fala de Deus, né? Não foi feita. Você não entendeu um lado, não entendeu o outro não se reformou, você não consegue perdoar e aquilo vai continuar. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando exatamente sobre isso. Quem foi sem ter a chance de falar. Quem ficou sem a chance de entender o porquê. Só que quantos sinais foram feitos e foram ditos e todo mundo negligenciou? Por isso a importância de campanhas como Setembro Amarelo. Ser voz de quem já não está mais aqui, alertar, prevenir, mostrar que é possível. Se estão gostando quem está aqui, faz favor de apertar os coraçõezinhos, fazer comentário, que é o nosso pagamento, por favor. O Gilberto, eu não tirei os comentários aqui por causa do Gilberto, mas eu acho que ele não conseguiu mesmo entrar. Então, faz um convite só para ele. Se eu sair, você cai? Não, você não consegue continuar não cai, mas deixa quieto, porque o nosso tempo já está indo. Depois eu faço outro só com ele, é o jeito. Porque a gente só tem mais 15 minutos. Então, aí é muito importante isso que você falou aí, porque a autoextermínio, a pessoa tentar contra si mesmo, é a maior de todas as violências. Não existe uma violência maior que essa, você se matar. E isso impacta as pessoas à sua volta. A gente tem dados que afirmam isso. De 6 a 10 pessoas são impactadas com esse ato desse indivíduo. Então, mais uma vez eu digo, por isso a importância de campanhas preventivas, da gente conversar sobre isso, da gente mostrar que existe caminho, da gente dizer que isso é possível ser tratado, quem tiver com algum problema de ordem mental, de ordem emocional, que tem caminhos, inclusive tem formas gratuitas de buscar um alento, um conforto, a pessoa está ali obnubilado de coisas, não consegue botar para fora. É a próxima pergunta aqui que eu ia te fazer. Quais os canais que a pessoa pode fazer uso para ter atendimento, para ter um alívio ou imediato no momento de surto, no momento de crise? Existem canais que as pessoas podem buscar ajuda? E é importante porque esses canais favorecem exatamente a fala.
né? Então, assim, não tem um psicoterapeuta, não tem um tratamento já em andamento. Tem o CVV, sabe? E é tão eficaz. A gente já fez uma live com um representante do CVV, até de Resende, e a quantidade de pessoas que querem falar da sua angústia. E é um simples telefonema. Sim. Agora, aquelas pessoas são treinadas Aparelho. para isso. É um acolhimento, é uma escuta. Então, assim, já serve como um primeiro lugar de socorro, né? O primeiro canal assim que você pode tentar buscar ajuda é através do CVV, que e sabe 188, exatamente o que está fazendo. 188. E é gratuito. Pois é. Pois é. E, além disso, tem as UBSs, tem o que mais? Tem. A gente tem os CAPs. CAPs, né? dentro da rede pública de saúde. A primeira porta de entrada é os postos de saúde, né? Da saúde da família, e há um encaminhamento para os CAPs. Agora eles estão trabalhando essa questão do tratamento desse indivíduo junto ao seu familiar. Então, a busca do familiar por atendimento também é necessário, porque o paciente doente adoece a família que está cuidando dele, e esse cuidador precisa estar íntegro para poder ajudar, né? Se fortalecendo e ajudando aquele que precisa do aporte. Porque pacientes psiquiátricos, eles são muito exigentes no seu sentido de medicação. Por exemplo, esquizofrênicos, eles são uma das maiores incidências de um esquizofrênico ao longo de sua vida é culminar com o suicídio, entende? Porque ele tem um surto psicótico e aí, naquele momento, ele pode perder a vida numa situação de segundos e que é aí que é imprevisível. Então, assim, esse indivíduo, ele precisa do auxílio médico e do suporte técnico de um CAPS, que é de saúde mental, entendeu? Aí depois, eu vou o acompanhamento periódico com psiquiatra, né? E, gente, nós estamos falando, é médico de maluco. Chega, nós não estamos na Idade Média. Sim. Nós não estamos na Idade Média. O burnout, ele não é uma doença só do trabalho. Ele está caracterizado como uma doença do trabalho. Não é. O burnout é algo que chegou num patamar, mas que teve um princípio. A depressão é a mesma coisa. E existem transtornos que têm na ordem das conexões neurais. Tem transtornos que são agravados pelo uso de álcool e drogas. Tem transtornos que são desencadeados já na fase neonatal. Então, assim, são várias circunstâncias. Então, nós não estamos falando de loucos, nós não estamos falando de malucos, nós não estamos falando de pessoas que estão aquém da sociedade. Não, nós estamos falando de pessoas que estão operando máquinas, pessoas que estão fazendo o nosso pão da manhã, pessoas que podem estar, sim, atendendo um público, numa loja, num balcão, e que num momento de imprevisível pode ter um surto psicótico. Pode surtar, de sair da sua realidade, porque o ego não suporta essa insistência desse id. Então ele sai de cena e aquilo perde o controle. Suicídio, Zenaide, é sintoma. Sim. A pessoa, na verdade, ela não quer morrer, ela quer parar a dor. A angústia. Angústia. É porque dor parece físico, né? Sim. Mas a angústia é uma dor psíquica. Por isso até tem alguns casos, né, que a pessoa acaba se autolesando, né, para tentar diminuir aquela dor que está na alma, ela transfere para a dor física numa tentativa de diminuir esse sofrimento. Quando, na verdade, ela está necessitando de um acolhimento, de um tratamento. Quem perceber isso deve chegar, conversar e incentivar que vá buscar ajuda, né?
Exatamente. E a fala cura. Entendi. Eu acho que o nosso Gilberto não conseguiu chegar mesmo. Ah, poxa vida. Eu esqueci de sugerir para a Márcia entrar no telefone dela e botar ele, mas a gente faz outra live com ele. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. O autocuidado se encontra nos detalhes do dia a dia. Então, o que fazer para a gente melhorar a autoestima? Porque a gente falou muito aqui de observar quem está à nossa volta, quem está ao nosso entorno. E quando a gente mesmo se percebe, quando a gente mesmo se identifica, o que fazer para que a gente consiga ou perceber que precisa mudar a rotina, precisa mudar a forma de viver, de se cuidar, de se tratar, né? Tem alguma sugestão, alguma coisa que possa minimizar ou tirar a pessoa desse caminho que pode ser mais complicado dela sair adiante? Tem várias sugestões, várias ferramentas que servem para esse alívio, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente está no automático. Esse automatismo é que não dá a chance da gente entender os sinais. Então, para que a gente possa entender esses sinais, a gente precisa parar. Então, por exemplo, acordou. Mal a gente se espreguiça. Então, se espreguiçar, já é acordar o próprio corpo. Tem pessoas que conseguem fazer meditação. Isso é fundamental para que você saia do passado, que são as memórias, os pensamentos, e não vá para o futuro, que é aquela preocupação excessiva com tudo o que você tem naquele dia para fazer. A meditação vai te trazer para o momento de agora. O momento de agora vai te dar a chance de se abrir para qualquer coisa que possa existir, qualquer coisa que possa acontecer. A meditação, no momento de agora, vai te dar a mente criativa. Então, você nem fica pensando no passado, que é o que acontece com os depressivos, e nem fica sugestionando o futuro, que é a situação do ansioso. Você está dentro do momento presente. Eu não consigo meditar, Priscila? Muito bem, se permita 15 minutos, 5 minutos, e faça uma boa respiração. O que é essa boa respiração? A boa respiração é a respiração diafragmática. É respirar colocando o ar na barriga. Não é ventilando com o ar no peito. Porque o que a gente tem feito é ventilar. E isso não causa no cérebro uma perfeita oxigenação. O cérebro, sem o oxigênio adequado, ele não raciocina bem. Ele trabalha sob pressão. E isso é um desencadeador de estresse e de más escolhas. E as más escolhas vão causar prejuízos que vão nos afetar emocionalmente. Então, olha quanta coisa numa cadeia só. Sim. Quando a gente consegue... E tão simples, né? A gente respirar. Você está dizendo aí respirar. É uma coisa simples, que a gente já nasce... que a gente não sabe mais fazer. Isso altera a face, isso altera, dá gases, isso altera a mente, né? Dá cansaço mental. Então é respirar mesmo, é botar a mão na barriga e fazer com que o ar que está entrando, seja pela boca ou pelo nariz, o ideal é que seja pelo nariz, né? Ele possa ir para a barriga e essa barriga expulsar esse ar. E aí a gente trabalha muito o estudo das couraças. As couraças são esses problemas psíquicos que já estão no corpo. Não como um sintoma físico, mas como uma rigidez muscular, tá? Então, a gente tem a couraça ocular, você tem a couraça diafragmática, você tem a couraça cardíaca, você tem a couraça da parte sexual, que é a pelve, né? Então, o que você faz? Quando você relaxa, você respira, você está relaxando esse corpo todo. E isso faz com que os seus músculos também fiquem melhor oxigenados. E você diminua a tensão. Diminuindo a tensão, você tem melhores resultados físicos. É muita coisa. Isso tudo está dentro da psicanálise. Isso aqui não é nada esotérico, não é nada... Não. Pode até ser, tá? Não, mas não é minha linha de ação, tá bom? Não sou contra,
mas não é o meu discurso. O meu discurso é psicanalítico. Os florais, por exemplo, eles ajudam nas emoções. Tem floral para ansiedade, Priscila? Não. Ansiedade é sintoma. Eu tô com muita dor porque eu tô com infecção urinária. Tem floral para isso? Não. Infecção urinária é uma doença, não é um problema emocional. Então tem floral para o medo, tem floral para insegurança, tem floral para melancolia, tem florais para as emoções. Também é uma forma da gente se ajudar. Mas meditando, ou pelo menos fazendo uma boa respiração durante o dia, se espreguiçando, e outra, tomando sol, vitamina D. E por fim, evitar cigarro, bebida, se alimentar bem e dormir. Física. Atividade física. Nem que seja uma caminhadinha. Sim. O coração precisa bombear sangue direito, né? A gente foi feito para se movimentar, né? O ser humano precisa se movimentar. Exatamente. E então, tudo isso que você falou aí, na verdade, são coisas simples, são coisas que, se a gente se policiar e estiver constantemente atento a isso, é possível que a gente consiga ter melhor qualidade de vida, certo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Só o fato de você conseguir diminuir o açúcar, de todas as formas, o açúcar no café, o açúcar do refrigerante, o açúcar dos doces, isso já vai te dar outra condição de saúde, que vai desinflamar seu corpo. Você vai ficar menos cansado, você vai dormir melhor. A higiene do sono é fundamental. Higiene do sono a gente não faz nem ideia do que seja, que é exatamente não ir dormir com o celular na cama, não ir assistir televisão até dormir, entendeu? Cama é para dormir, não é para ficar assistindo televisão. Ler um livro, termine 1 hora antes de dormir. Permita que as luzes da casa se apaguem à medida que vai escurecendo, né? Vai silenciando a sua mente para que você não vá dormir com preocupações. Freud fala muito da interpretação dos sonhos. O que é essa interpretação dos sonhos? O que é esse sonho que você tem à noite? Esse sonho nada mais é do que o seu inconsciente gritando. Então, muitas das vezes você vai dormir agitado e aquilo toma conta do seu psiquismo e você não consegue descansar, atingir a fase REM do sono. E é nessa fase REM do sono que você sonha. Então, é importante toda essa parte de higiene do sono, alimentação, atividade física, não é balela. Isso faz diferença na questão da saúde mental. Também durante a sua fala aí, me ocorreu o seguinte, a questão de pausar. As pessoas têm dificuldade de perceber e aceitar pausar. Acham que ela tem que trabalhar continuamente, não tirar férias, não fazer pausas diárias, não parar, não sentar para se alimentar, olhando para o alimento, sentindo o cheiro do alimento. Pausar diariamente, embora que em pouco tempo, e de tempos em tempos tirar férias mesmo, desligar, sair daquele padrão ali, daquela rotina. Isso é extremamente importante, não é luxo, é necessário, faz parte da necessidade do ser humano ter esses momentos de pausas e férias. Então, você há de convir comigo, então, se eu falei sobre essa questão dessas alterações anormais, patológicas, que causam prejuízo, como dentro de um transtorno mental, seja ele qual configuração que ele tenha, né? O workaholic, ele tem no trabalho essa sua fuga. Ele descarrega trabalha sem parar. Que trabalha sem parar. E o que seria a pausa para ele? Seria um silêncio. Seria a chance que o pensamento tem de falar sobre aquilo que ele quer esconder. Então, isso me fez pensar o seguinte, será que essa pessoa tem medo de ficar só, de ficar com ela mesma? Isso também é um problema. Esse é um problema. Por exemplo, em análise, o silêncio, ele é uma ferramenta significativa. E o silêncio incomoda. Incomoda quem não tem o que dizer. Às vezes a pessoa não quer falar, ela fica em silêncio. Mas ela, no fundo, ela
está incomodada. Ela está se preocupando muitas das vezes com o que você vai pensar do que ela diz. Olha o superego aí, né? Tá com medo de julgamento. Ele é um inquisidor. Entendendo? E assim, quantos de nós não passamos pela fogueira na época da Idade Média, né? E a gente fala nós porque, afinal de contas, somos gerações e gerações, né? Se a gente for olhar para trás, alguém de nós aqui já foi queimado, né? E aí isso fica no gene, isso fica no inconsciente. Você está entendendo? Eu sou de família italiana, né? O Pineschi é italiano. E ali eu tenho tanto o Pineschi do meu avô, pai da minha mãe, quanto o Seriati, pai da minha avó. Então, meu avô e minha avó se casaram, ficou só o nome Pineschi. E tem Marassi na família também. Então, é muito, muito italiano. É muito italiano. Se a gente parar para pensar nessa genealogia aí, fazendo um estudo disso, todos os imigrantes, seja japoneses, alemães, passaram por situações de muito conflito. E isso vai passando, porque o que o pai fala para o filho? O que ele aprendeu, o que ele recebeu de informação. Então, se os italianos, por exemplo, eles foram muito roubados, eles foram passados para trás. Bom, eles vieram para o Brasil para chegar num lugar e foram para outro. Só aí já é um trauma, porque não foi isso o combinado. E agora, o que eu faço aqui? Estou dando um exemplo do que eu sei dessa história, tá? Isso eu passei? Não, eu nasci em 1980. Então eu não estou aqui no século passado. Mas a minha avó recebeu do pai dela, que chegou aqui, com uma informação. Ele chegou aqui, Giovanni, e se tornou João. Você não pode ter seu nome por conta da Segunda Guerra. Isso é uma violência. Então, se você não pode ser quem você é para se esconder de uma perseguição, o que a minha avó não aprendeu? E se a minha avó aprendeu isso, o que a minha mãe não aprendeu? E o que eu, consequentemente, aprendi? E aí, esse ciclo... E é interminável. Você, uma hora, tem que ter consciência disso. Em terapia, você tem espaço para elaborar isso. E aí você vai vendo, então eu tenho medo de ser passada para trás porque isso já está na minha família há algum tempo. Mas espera aí, será que eu realmente corro esse risco? Aí você está elaborando. E isso faz com que você comece a trazer para o seu futuro uma outra projeção. Dá para quebrar esse padrão. Dá para quebrar esse padrão. Tem que ter coragem. Ressignificar. Isso. Isso já alivia muitas angústias, não alivia? Porque a gente está falando, hoje é Setembro Amarelo, a gente está falando sobre a questão da prevenção do suicídio. Ele é prevenível quando a gente sabe dessas coisas passadas. Quando a gente elabora para poder fazer um futuro com melhores escolhas, com menos angústias. Quando você dialoga, é assim que a gente previne suicídio. Exatamente, por isso a importância de momentos como esse, da gente bater esse papo. Essa live vai ficar gravada, quem não pôde assistir vai assistir depois. E infelizmente Gilberto não conseguiu entrar, não sei o que houve, a nossa live chegou ao fim. Vida, foi um prazer e uma tristeza não tê-lo conosco. Também, senti. Depois eu faço com ele. Mês que vem a gente faz outra live. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi bem esclarecedor. E eu espero que... Vou desativar o comentário aqui um pouquinho para a gente fazer uma foto. Não sei se a Márcia está aí. Podia fazer uma foto para nós? Um segundo, um minuto. E aí, quem não pôde assistir, vai assistir depois. Eu recebo os comentários todos. Depois a gente põe também lá no canal. E eu disponibilizo para você. E, super obrigada. Muito Boa obrigada, noite. muito obrigada. E até a próxima. Fiquem todos com Deus e que vocês consigam, tirar proveito dessas informações e cuidar da saúde mental, cuidar dessas emoções e procurar ajuda. Lembrar que está tudo bem, não estar tudo bem. Exatamente. Se for necessário, comece ligando lá no 188. Isso aí. Já é um caminho, né?
Verdade. Um beijo, linda. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos.